A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem, meus irmãos? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para mais uma vez deixar uma palavra para a minha e a sua vida, uma palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, que nos diz o seguinte: depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Ao meu servo fazer isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Meus irmãos, o texto um pouquinho longo, né? Mas essa história nos conta a história de um certo centurião, né? Para quem não sabe o que é um centurião, é um general de uma centáurea, né? É um exército de 100 homens que servia ao Império Romano, né? Nesse caso aqui, esse exército era responsável pelas estradas de Cafarnaum e pelo porto da cidade de Cafarnaum, né? Os romanos eram um povo ímpio, dominador, né, prepotente. Eles não eram pessoas bondosas, né? Eles costumavam maltratar os seus empregados, tratar com rigor, com frieza, né? Mas nós vemos aqui o exemplo de um homem que estimava muito pelo seu empregado, seu servo, perdão, os irmãos, né? Que estava doente e moribundo, ou seja, estava extremamente debilitada a sua saúde, estava paralítico. Em outra versão do texto, o texto conta isso, né? E esse homem, muito normal, ele também já havia construído uma sinagoga, que era um templo de adoração a Deus com os seus próprios recursos, né? Era alguém que cria realmente em Deus, que tinha o temor de Deus, né? E quando os anciões chegaram no Senhor Jesus Cristo, eles disseram ao Senhor Jesus Cristo, né, que aquele homem que estava ali suplicando para que o Senhor Jesus Cristo viesse fazer um milagre, né, de cura no seu criado, no seu servo que estava enfermo, né, que aquele homem realmente cria, que ele havia feito uma sinagoga, que era uma pessoa compassiva, né, ele, diferente da grande maioria dos romanos, né, ele estava ali totalmente compadecido do estado de enfermidade terrível que estava o servo dele, né. Então, vendo isso, o Senhor Jesus Cristo foi até esse homem, mas muito antes dele chegar até a casa desse homem, o Senhor Jesus Cristo, o centurião, mandou até o Senhor Jesus Cristo alguns amigos, né, para que fossem até o Senhor Jesus Cristo, né, porque ele não se sentia digno que o Senhor Jesus Cristo, que ele reconhecia a origem divina do Senhor Jesus Cristo, né, ele não se sentia digno nem de ir falar com Deus, né, com o Senhor Jesus Cristo. Ele disse que não se sentiu digno de ir ter com o Senhor Jesus Cristo, né, que significa que não se sentiu digno de ir conversar com o Senhor Jesus Cristo, né. E nós vemos que esse homem, em algum momento aqui do texto, ele diz que apenas com uma palavra o Senhor Jesus Cristo curaria o seu criado, né. Olha o tamanho da fé desse homem. O Senhor Jesus Cristo diz que nem mesmo em Israel viu tanta fé, né. E quando os amigos daquele homem iam voltando para casa, acharam o servo que estava enfermo, estava totalmente debilitada a sua saúde, né, porque aquele homem tinha uma fé gigantesca, né, e todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, como esse texto nos mostra, ele recebe o que ele busca. Se ele busca cura, ele recebe cura. Se ele busca prosperidade, dinheiro, vou falar bem claro aqui, porque tem gente que acha que Deus não dá dinheiro, né, que Deus é só salvação, é só arrependimento e pecado. Não, Deus também provê bens materiais, né? Deus é o nosso Pai, Ele que provê tudo para conosco, né? Então,
Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos que Ele morreu por nós naquela cruz, cremos que o Deus Pai é poderoso, é o Senhor do Senhor, é o Senhor dos exércitos, né? Então, meus irmãos, os céus se movimentam ao nosso favor. E em algumas ocasiões, nós vemos que pessoas que foram até o Senhor Jesus Cristo buscando uma cura, uma libertação, pão, peixe, chegaram até o Senhor Jesus Cristo e saíram até da presença do Senhor Jesus Cristo, não somente com a cura, não somente com o alimento, não somente com a libertação de algum ente querido que estava opresso pelas trevas, né? Mas com a salvação. Foram inúmeras vezes que nós vemos que o Senhor Jesus Cristo disse: vai, a tua fé te salvou. E é assim, meus irmãos, quando nós chegamos a Deus, chegamos no Senhor Jesus Cristo, que é o Filho do Deus vivo, é o Messias, né? É o Cordeiro de Deus, né? Ele se entregou pela minha e pela sua vida naquela cruz. Quando nós cremos no sacrifício dele, quando nós amamos, nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos pedir o que pedimos, Deus vai conceder, porque a fé, né, o segredo para o mundo espiritual e Deus se movimentar ao nosso favor, dar ordem aos anjos deles para que venham trabalhar em nosso favor, é a fé. Se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você pedir o que você pedir, Deus não vai dar somente o bem que você pediu, o que eu pedi, né? Mas como esse homem aqui também ganhou a salvação, porque ele creu no poder do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que somente uma palavra do Senhor Jesus Cristo, que não precisaria o Senhor Jesus Cristo ir até a casa dele. Não, ele cria no poder, na origem divina, que o Senhor Jesus Cristo era o Messias, que era e é o Filho de Deus, meus irmãos. Então que eu e você, nesse dia de hoje, possamos crer que o Senhor Jesus Cristo ele é poderoso para prover tudo aquilo que nós precisamos, para interceder em nosso favor, para curar, para libertar, para restaurar, para prover a nossa alimentação, a nossa moradia, para prover recursos financeiros, meus irmãos, e principalmente pela nossa salvação. Nós devemos buscar qualquer coisa para essa vida, para esse mundo, mas em primeiro lugar a nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa proximidade com o Senhor Jesus Cristo e a nossa salvação. E aí, meus irmãos, nós não vamos estar precisando pedir bênção, estar pedindo carro, casa, comida, essas coisas não, né? Quando a gente busca a nossa salvação, todas as outras coisas nos são acrescentadas, né? E não sou eu que estou dizendo isso, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, meus irmãos, né, que nós possamos crer que o Senhor Jesus Cristo ele é poderoso para realizar qualquer coisa. Para Deus não é que seja impossível, para Deus tudo é possível, porque Ele é o Todo-Poderoso, né? Não há absolutamente nada que seja impossível para Deus. Mas a minha obrigação e a sua é buscar a nossa santificação, é buscar a nossa comunhão com Deus, é buscar o nosso relacionamento, é buscarmos estarmos prontos para a segunda volta do Senhor Jesus Cristo, que já está em curso, que o mundo espiritual, as profecias estão se cumprindo, né? Tudo está apontando para que talvez não demore muito até que o Senhor Jesus Cristo volte para buscar a igreja dele. E a minha função e a sua é estarmos prontos, né? Estarmos em santificação, estarmos em comunhão com Deus, em oração, em busca, em entrega total, né? E separados e apartados do mundo, né? E aí, assim, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida pela minha e pela sua, não vai nos dar somente a salvação, mas vai nos acrescentar todas as outras coisas que eu e você precisarmos, né? Nós não vamos pedir bênçãos, as bênçãos vão correr atrás de mim e de você, porque nós vamos estar em paz, em comunhão, vamos estar com a nossa vida espiritual e com a nossa salvação em dia, né? E aí Deus terá o gozo, o prazer, a alegria, a satisfação de abençoar, porque nós teremos nos convertido ao Senhor Jesus Cristo e teremos nos tornado filhos de Deus, e nós bem sabemos que Deus ama, adora, presentear, alegrar e trazer luz para os seus filhos. Amém, meus irmãos? Fique com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco.